Bom dia, graça e paz a todos. Mais um dia que Deus nos dá e mais uma grande oportunidade de meditarmos na sua palavra. Então convido você nesta manhã a preparar o seu coração e preparar também para meditar na palavra de Deus. E aí peço que você abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ver a partir do versículo 12, ok? Daqui a pouquinho nós vamos meditar nesse texto e creio que seremos grandemente abençoados por Deus. Ontem nós tivemos a nossa escola bíblica e foi um tempo muito bom, para desafiarmos os irmãos que participaram a terem um tempo tranquilo, a hora devota, o momento devocional. E nós demos algumas ideias, como fazer isso, como você pode fazer a sua hora devota, estudar realmente a palavra de Deus. E creio que tem sido bom. Nós vamos continuar na próxima terça-feira sobre esse assunto e espero que possam pôr em prática para que você possa crescer, amadurecer e assim possa conduzir a sua vida realmente dentro da vontade de Deus. Então a gente fica orando e daqui a pouco a gente vê os resultados na vida de todos vocês. Então quero dar aqui um bom dia ao irmão Everton, irmã Ioniele, irmã Zélia, irmão Vitor, irmã Nadiana. Deus abençoe vocês. Então já são 8 horas e 1 minuto. Como eu falei, o nosso texto é 1 Tessalonicenses capítulo 5 e nós vamos ver a partir do versículo 12. 1 Tessalonicenses capítulo 5 a partir do versículo 12. Mas antes vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai, queremos nesse momento, Senhor Deus, primeiramente ser grato a Ti, agradecer, Senhor Deus, pela forma que o Senhor tem sempre suprido as nossas necessidades. O Senhor tem sido bom, Senhor Deus, o Senhor tem provido as nossas necessidades, o Senhor tem nos protegido, nos abençoado, Senhor Deus, nos conduzido, e assim, Senhor Deus, podemos ser gratos. Mas também, Pai amado, queremos Te suplicar por aqueles irmãos, amigos, familiares que têm sofrido, Senhor Deus, talvez por enfermidade, por problemas emocionais, por problemas espirituais, que o Senhor também possa, Pai amado, estar derramando a Tua graça, restaurando sua saúde, sua vida, seus relacionamentos, sua vida espiritual, Pai. E queremos também, Senhor Deus, Te suplicar pela meditação agora na palavra, que o Senhor possa nos dar entendimento, clareza, Senhor Deus, despertamento a obedecermos a Tua vontade. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor nos dá. Nos ajuda, Senhor Deus, a aproveitarmos bem cada tempo que o Senhor nos proporciona. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, vamos para o nosso texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12. E nós vamos ler até o versículo 22. 1 Tessalonicenses 5, do versículo 12 até o versículo 22, que diz o seguinte: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e a máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoestei os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos,
e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua o mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Então, hoje, 17 de junho de 2020, o nosso versículo está em Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 22, e diz o seguinte, foi o texto que a gente meditou ontem: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. O tema do nosso devocional é compaixão para os que estão na dúvida. Deus tem misericórdia dos que duvidam, por isso, Ele quer que nós também tenhamos. Só um minutinho, acho que o som está muito alto. Pronto. Por isso, Ele também quer que nós tenhamos. Existem diversos tipos de dúvidas. Há dúvidas contra Deus, especialmente nos Salmos, vemos homens de Deus duvidando dele. Eles, em vez de esconderem suas dúvidas, a colocam em luz. Precisamos aprender com eles, porque são dúvidas que somente Deus resolve. Tem aqueles que têm a sua dúvida em Deus, mas eles aprendem com misericórdia de Deus, com a paciência e com o grande amor. Ele nos liberta dessas dúvidas através da verdade. Deus merece, então, a nossa total confiança. Duvidar dele é pecado, mas Deus perdoa. É assim que a sua misericórdia funciona. E existem outras dúvidas. Nem sempre duvidar é pecado. Seríamos tolos se acreditássemos em tudo. Deus não quer isso. Jesus diz em Mateus 24, do versículo 23 ao 24, que não devemos acreditar quando disserem que aqui ou ali estaria o Cristo, mesmo se realizassem grandes sinais e maravilhas. Obedecer ao Senhor também inclui não acreditarmos ou duvidarmos dos charlatões. Deus nos diz que antes de depositarmos nossa confiança em qualquer coisa, nós devemos primeiramente pôr à prova. 1 Tessalonicenses 5:21. O que for aprovado na luz de Deus deve ser guardado. Não foi essa a atitude nobre dos bereanos em Atos capítulo 17, versículo 11? O nosso desafio se encontra justamente no processo de internalizar a palavra de Deus. Ela precisa ser recebida em um solo fértil, de um coração quebrantado, que sabe discernir entre os padrões superficiais e pecaminosos do mundo e os valores de Deus. Somente assim, não seremos como aqueles que aprendem sem jamais poder chegar ao conhecimento da verdade. A oração do nosso autor é: Senhor, capacita-nos para nos aproximarmos daqueles que estão em dúvida e ajudá-los. Amém. Então, compadecer-se daqueles que estão em dúvida. Nós falamos sobre isso ontem. Eu creio que o texto foi muito claro sobre os que enganam dissimuladamente e aqueles que são enganados porque exatamente não têm um conhecimento muito profundo. Às vezes são novos convertidos, são pessoas que estão ainda começando na fé cristã, e tem uns que infelizmente porque não crescem e são, como o próprio Paulo diz, levados por qualquer vento de doutrina. São fáceis de ser conduzidos pelo erro. Mas o nosso texto aqui, ele é interessante porque ele vai nos exortar a algo que precisa ficar muito fixo na nossa mente. Ele diz no versículo 12 que aqueles irmãos deveriam aceitar, acatar, ouvir aqueles que vos presidem. Agora é interessante notar que são aqueles que presidem, que conduzem, que pastoreiam no Senhor e que vos admoestam no Senhor.
O que tem criado-se hoje é uma geração de super homens, né? São os super apóstolos, os super mestres, os super bispos. E aí se coloca aí todo tipo de nomenclatura e de título. E são aí os provedores de tudo, né? São os milagreiros, são os homens que têm o poder sobre a terra e que Deus está com ele, que ninguém pode tocar neles. E eles então passam a ser semideuses. Alguns se acham até quase um deus, porque são cheios de prodígios e sinais. E isso acaba subvertendo a mente dos seus seguidores. Eles colocam então esse povo sobre um jugo da sua autoridade e não presidem esse povo no Senhor. Usam o nome de Deus, usam a palavra de Deus para extorquir, para enganar e para lesar aquelas pessoas que estão lá muitas vezes de forma inocente, estão tentando buscar a solução para os seus problemas, porque isso é que eles apregoam. Mas ele diz aqui que nós devemos acatar com apreço, com consideração, aqueles que estão servindo a Deus e servindo a sua igreja como se estivessem servindo ao Senhor. E eles então tanto conduzem como admoestam, ou seja, ensinam, exortam, como se fosse no Senhor. E diz então a estes é que você deve ter consideração, porque o trabalho que eles realizam é feito no Senhor. Então isso aqui é a primeira coisa que nós devemos estar atentos. Infelizmente existe isso. Infelizmente, pessoas usando o nome de Deus, se colocando como apóstolos, bispos, mestres, arcanjo, sei lá, inventa aí todo tipo de coisa e dizem que estão vindo em nome do Senhor e acabam obrigando as pessoas a darem atenção a Ele mais do que a própria palavra de Deus. Os seus cultos mal têm a palavra de Deus, tem versículos soltos e frases de afirmação e de efeito que as pessoas acabam sendo contagiadas com aquilo. Então, a estes nem deve ser acatado e nem deve ser considerado. Por quê? Porque o trabalho que eles realizam não é um trabalho feito no Senhor. Então isso é importante. Primeira coisa para que você não seja enganado é deixar de ouvir os enganadores. Os enganadores só existem porque tem pessoas que dão ouvidos a eles, porque tem pessoas que dão atenção àquilo que eles estão dizendo. Às vezes as pessoas perguntam: tu viu isso? Você viu aquilo, pastor? Eu disse: não, porque eu não perco meu tempo. A gente está estudando sobre mordomia do tempo e eu não fico perdendo meu tempo com pessoas que ficam enrolando, enganando o povo. Como o nosso texto aqui diz, são charlatões, praticam feitiçaria, ficam aí tentando fazer coisas, mandingas, trabalhos espirituais que mais se assemelham com o trabalho de espiritismo, né? de religiões aí que são envolvidas com espiritismo, né? O óleo de não sei de que, a água não sei da onde, a fita não sei de que, o lenço não sei da onde, o pão não sei de que, a água não sei do que, a máscara não sei do que, agora é o gel, álcool em gel não sei da onde. Então, amados, isso aí é feitiçaria. O nome disso aí é charlatanismo. Não é assim que Deus age. Não é assim que funciona. E aí vendem as suas feitiçarias, as suas mandingas, os seus amuletos da sorte a aqueles que muitas vezes se dizem cristãos, que são tão imaturos que não confiam plenamente em Deus e precisam ter um amuleto da sorte. Precisam ter algo mais para poder solidificar a sua fé. Então, amados, cuidado com isso. E aí no versículo 14, ele diz: olha, exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis quem? Os insubmissos,
E aí é o texto: consolei os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, qual deve ser o nosso papel como crentes? Não é apenas consolar os que estão na dúvida, não é apenas ajudar aqueles que estão com dúvidas espirituais, mas também exortar aqueles que são insubmissos. O que é um insubmisso? É aquele que não se submete primeiramente a Deus e depois à liderança da igreja e depois aos próprios irmãos. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos submeter uns aos outros, devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então esses precisam ser admoestados, precisam ser exortados, precisam saber que a condição que eles estão vivendo é de erro. Eles não estão se submetendo ao Senhor, não estão se submetendo ao Deus que eles disseram que seriam o seu Deus. E aí os insubmissos precisam ser admoestados. Consolar aqueles que estão desanimados, amparar o fraco e ter um longo ânimo, ter uma paciência maior com todos. Mas diante disso tudo que Paulo está falando aos amados em Tessalonicenses, eu queria pegar esses versículos menores agora para trazer para o nosso dia hoje. A primeira coisa está no versículo 16, quando ele diz assim: regozijai-vos sempre. Em outra versão estejam sempre alegres. Isso é interessante porque a vida do cristão é uma vida de alegria por causa da esperança do porvir. É o que Deus nos promete na vida após a morte, é que deve nos alegrar. Quando nós olhamos muito para este mundo e para as coisas daqui, nós vamos ficar insatisfeitos, nós vamos nos entristecer, vamos criar no nosso coração sentimentos que não são bons. E Paulo diz: olha, regozijai-vos sempre, estejam sempre alegres. Ele diz a mesma coisa também em Filipenses: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Ou seja, cristão é sinônimo de alegria. Ser cristão quer dizer que você deve ser alegre. Você deve estar sempre se regozijando no Senhor, renovando a sua alegria no Senhor. E aqui, Paulo diz no nosso texto: estejam sempre alegres. A gente sabe que tem dias que a gente está um pouquinho mais para baixo, tem dia que a gente está preocupado, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está ansioso, tem dia que a gente está com medo. Mas essas coisas não podem tirar de nós a alegria que temos no Senhor. Essas coisas não podem tirar do nosso rosto a confiança do que tem sido preparado para nós no futuro. Isso não pode tirar a alegria do nosso rosto. A certeza da vida eterna deve ser sempre um bálsamo que vai estar renovando as nossas forças. Então, nós como cristãos precisamos estar sempre alegres, sempre transmitindo esperança, mesmo diante da desesperança, do caos. Nós temos que ser aqueles que vão estar trazendo alegria e regozijo. Segunda coisa é orarmos sempre, sempre orando, sempre orando. Nós temos que orar sempre, em todo instante. Durante o nosso dia, durante a nossa caminhada, ao acordar, ao deitar, ao andar, orar. Orar. E não precisa ser grandes orações. Vai sair ali para comprar um pão: Senhor, me abençoa, me protege. Chegou em casa: Senhor, obrigado, estou em casa. Vai fazer ali a refeição: Senhor, abençoe esse alimento. Que nós possamos ser gratos por isso, que possa suprir as nossas necessidades. Vai descansar: Senhor, obrigado, porque o Senhor me permite esse tempo de descanso. Ore sempre. Isso vai tirar do nosso coração a insatisfação. Isso vai colocar sempre os nossos olhares para o céu, para Deus. Nós vamos estar sempre olhando para Ele. E quando estamos olhando para Ele, a gente não vê os problemas. Depois ele diz aqui no versículo 18: e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, porque é isso que Deus quer.
Ele quer que você faça isso porque você está unido com Cristo. Então, em todas as situações, em momentos difíceis e em momentos felizes, momentos bons, nós podemos ser gratos. É o que eu sempre digo. Mesmo diante de problemas, existe algo bom para se tirar. Diante de qualquer dificuldade, você sempre tem alguma coisa para dizer, mas olha, graças a Deus que não é assim. Senhor, graças a Deus que não está desse jeito. Senhor, ainda bem, porque poderia ser pior do que isso. Então seja sempre grato. E mais uma vez, a gratidão nos ajuda a passarmos os momentos difíceis. Não adianta ficarmos só lamentando, queixando, cabisbaixo, se maldizendo. Não vai ajudar a passar. Pelo contrário, vai ser mais difícil passar pelos problemas na sua vida. Depois ele diz aqui, não... deixa eu ver a versão aqui. Não apagueis o espírito, mas tem essa outra versão, eu gosto também. Não abafem o espírito. O outro não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Então apagar o espírito é isso, é não deixar que o Espírito Santo conduza a sua vida. Eu sempre gosto de dizer isso. Homens cheios do Espírito Santo não são aqueles que estão rodando no meio da igreja, fazendo barulho, ensurdecedor e ilegível. Homens cheios do Espírito são homens e mulheres que estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. São homens e mulheres que colocam o seu coração em obediência à vontade do Espírito Santo, que deixam o Espírito Santo agir na sua vida, que é conduzido por ele. Depois nós temos aqui outra grande lição, não desprezem as profecias, ou seja, não despreze a palavra de Deus, não negligencie. Ontem nós começamos a nossa escola bíblica falando sobre aprender a estudar a palavra de Deus. Então não despreze isso, faça sua hora tranquila, sua hora devota, procure aprender, tirar daquele versículo lições para a sua vida. Não despreze o que Deus está falando com você. Se você está ouvindo hoje, está vendo aqui, puxa vida, eu preciso melhorar isso, eu preciso ser mais grato a Deus, eu preciso orar mais, eu preciso me alegrar mais no Senhor, eu preciso estar sendo mais conduzido. Não despreze isso. Se submeta, deixa o Espírito Santo trabalhar. Senhor, me ajuda, eu não sei como é que eu faço, me dá entendimento, me dá sabedoria. Não despreze a palavra de Deus. Depois o versículo 21, onde vai nos ajudar a não nos envolvermos com doutrinas erradas ou fazermos escolhas erradas em nossas vidas. Examine tudo, mas só fique com aquilo que é bom. Então você pode ver muitas coisas, ler muitas coisas, ouvir muitas coisas, mas aprendam a discernir. Olha, isso aqui não é certo, isso aqui não é bom para a minha vida, isso aqui não é bom para a minha família, isso aqui não é bom para o meu filho. E aí você vai trabalhar isso. Se você vai olhar todas as coisas e só vai tirar aquilo que é bom. E aí, no final, o último conselho desta manhã: evite todo tipo de mal. Evite qualquer aparência do mal. Evite ficar deixando as pessoas suspeitar de você, de que você está fazendo algo pecaminoso. Não fique dando margem para que as pessoas pensem que você está fazendo algo errado. Evite a aparência do mal. Evite todo tipo de mal. Se você acha que entrar em determinado lugar vai pôr em xeque o seu testemunho, não vá. Você acha que fazer alguma coisa, falar, agir, vai pôr em xeque o seu testemunho? Não faça. Seja prudente, seja sábio. Não fique dando aparência para que as pessoas falem mal de você, para que as pessoas lhe julguem por baixo. Se alguém tiver que lhe julgar, que lhe julgue pelo padrão celestial, que diga: olha, aquela pessoa ali eu tenho visto, tem dado tanto testemunho bom, tem mostrado uma vida diferente. Deixe que as pessoas lhe julguem dessa forma. Não dê margem para as pessoas dizerem assim: aquilo ali é crente, daquele jeito, né? Deus me livre. Não deixe que as pessoas façam isso. Maculem o testemunho de Cristo
na sua vida. Eu creio que esses conselhos são maravilhosos para o nosso dia hoje. Temos aqui muita coisa para pensar, né? Meditar durante o dia. Então você pode gravar no seu coração como é que tem sido a minha vida. Eu tenho praticado essas lições que foram ditas agora. Como é que tem sido o meu relacionamento com Deus? Como é que tem sido a minha vida? Eu tenho tido uma vida de oração. Eu tenho tido uma vida de alegria. As pessoas, quando se aproximam de mim, sentem alegria. Dizem para mim: rapaz, foi tão bom estar com você, eu me senti tão bem. É muito ruim quando você chega perto de uma pessoa e ela está sempre para baixo e lhe coloca para baixo. Então que você seja refrigério na vida das pessoas à sua volta, que você seja como água, né, pura, cristalina e fresca para matar a sede, para dar ânimo às pessoas. E isso vai acontecer se você estiver sempre orando, se você estiver sendo sempre grato, se você estiver sendo conduzido pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, se você estiver sempre examinando as coisas e vendo tudo o que é bom e tirando aquilo que não é bom, e você vai ser sempre visto de forma positiva se você estiver se esquivando, saindo de qualquer tipo de mal na sua vida. Isso então seja o seu desejo nesse dia hoje e até a vinda do nosso Senhor e Salvador, que esse seja o desejo da sua alma. Alimente-se com a palavra de Deus, coloque essas lições que foram dadas hoje no seu coração, para que você não peque contra Deus, mas que principalmente você testemunhe Cristo na sua vida e que você possa ser usado grandemente por Deus até a vinda dele ou até a nossa partida para junto deles. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, obrigado pelos ensinos aqui vistos nessa manhã. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão aqui nesse momento, que os desafios da nossa vida não nos tirem o prazer de te obedecer, não nos tire, Senhor Deus, o desejo de fazermos aquilo que te agrada, e que essas lições de hoje possam ser meditadas durante todo o dia, buscadas a serem realizadas em todas as oportunidades. Nos ajudas a nos assemelharmos mais contigo, a sermos, Senhor Deus, refrigério na vida daqueles que estão à nossa volta. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça, pelo teu amor. Abençoa, Senhor Deus, a nossa vida durante esse dia e que possamos aproveitar bem o tempo dado para cada um de nós hoje. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e te oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus amados, hoje à noite, às 18 horas, nós estaremos reunidos novamente para fazermos o nosso devocional noturno. Então, estou pensando em fazer a continuação do nosso Escola Bíblica, porque a gente já está no ritmo e a gente não perde esse ritmo, tá certo? Então, hoje à noite, às 18 horas, a gente vai continuar com a nossa Escola Bíblica, com o conteúdo da Escola Bíblica, para a gente não perder ali o tempo do que nós estamos aprendendo. Então, eu aguardo vocês essa noite, às 18 horas, e que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos vocês, e um forte abraço no coração de todos. Amém? E até daqui a pouco.